E lembrando, meus amigos, que se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Megatinha em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e a Power Creep é implacável. E muito bem, meus amigos, estou aqui para poder fazer um vídeo falando sobre justamente isso, a Power Creep que rolou no Yu-Gi-Oh! E que simplesmente tirou decks do topo do competitivo e de repente, por pura passagem de tempo, esses decks ficaram obsoletos e pararam de existir dentro do competitivo, mesmo tendo ferramentas completas para os seus decks e até tendo suportes a mais. E mesmo assim, o deck simplesmente não consegue desempenhar o que ele desempenhava há um tempo atrás, sendo o deck temido, e agora de repente, por pura Power Creep, ele deixa de existir no cenário competitivo do Yu-Gi-Oh! O assunto é esse, então vamos entender um pouquinho desse papo e falar de alguns decks que se encaixam perfeitamente nesse sentido. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Muito bem, então antes de a gente prosseguir com o vídeo, só te falar exatamente qual é a definição de Power Creep pra quem não conhece. É um dos termos utilizados aqui, pelo menos no Yu-Gi-Oh, né? Quando um deck simplesmente ele leva um teto no sentido de poder. Ou seja, o deck era muito forte em sua época e de repente, de um tempo pra outro, de coleção pra outra, de uma banlist pra outra, às vezes, mesmo sem ter sido mexido, ele deixa de ser o mais forte e deixa de estar no meta, deixa de estar no competitivo, porque os outros decks passam a ser mais fortes que ele. Seja porque tiveram novos suportes, ou seja porque vieram decks novos muito mais fortes, tá? Esse é o conceito básico de Power Creep. Um deck era meta Tier 1 em uma época e de repente, às vezes, sem precisar de banlist, no formato seguinte, ele deixa de ser competitivo. E aqui entra muito mais do que só. Por exemplo, o Dragon Link teve lá na época onde, no ano passado, né, 2021, quando a gente tinha o Link, na verdade 2020, né, quando o Link Cross foi banido, o Dragon Link deixou de estar no meta do competitivo, porque o Drytron e o deck de Virtual World ficaram como sendo o meta Tier 1. Então ele tomou Power Creep mais ou menos, porque no meta seguinte, na verdade dentro do mesmo formato, naquele YCS, naquele LCS 3x3, onde o Paulo jogou e o como é que é o nome do cara? O Thomas, Christian Thomas, jogaram de LXU, o Nex jogou de Dragon Link e foi bi pra caralho. E o Dragon Link, a partir dali, ficou sendo como um dos melhores decks emergentes, apesar de não ser considerado deck Tier 1. E naquele mesmo meta onde ele foi descartado, ele voltou a aparecer. E aí, quando teve a banlist que baniu o Calamity e escapou o Drytron completamente antes do lançamento da Divine, do Lyov, né, da Divine e do Fafnir, o Dragon Link passou a ser o melhor deck. E de lá pra cá, ele sempre performa em algum ponto no competitivo, sendo que nesse meta tem o Dragon Link com Brave Toe, que você pode ver aqui, que é um dos decks mais competentes do jogo. Então aí não é Power Creep, não é só porque o deck parou de jogar em um formato de transição pro outro, ele deixou de existir, mas depois voltou a ser usado. Não é isso. A Power Creep não é só porque um deck para de ser usado no formato. Por exemplo, o Tri-Brigade, nesse momento, ele deixou de ser usado. Mas se no meta seguinte, se vê a lista em Brave Token, na engine de DPE, o Tri-Brigade vai voltar a ser meta. Então isso não é Power Creep. A Power Creep o deck deixa de existir por um tempo e depois, quando ele tem brecha pra voltar, ele não volta, porque ele não tem força pra isso, tá? Dito isso, agora com exemplos, eu vou te mostrar as principais Power Creep do Yu-Gi-Oh! Lembrando que como eu jogo de 2005 pra cá, na verdade eu comecei a jogar de fato em 2016, esses são exemplos mais vívidos na minha cabeça. Então, os decks lá de trás, como por exemplo, aquele deck de Caos, Teledade, eu não vou pegar esse deck porque é até um wind-up, tá ligado? Eu não vou pegar esse deck porque é até meio covardia, o Insecto. Tá, beleza, isso é óbvio, mas eu nem vou pegar esses decks como exemplo, eu vou pegar decks que estão mais vívidos na nossa memória num passado recente. Partiu? Então, é isso! Muito bem, então eu vou começar colocando o pau na mesa falando dele. Um deck que não tem como saber como que ele virou meta, mas ele virou, que é o Blue Eyes.
Então o Blue Eyes, primeira coisa, a gente vai tentar entender aqui o contexto dele, tá? O contexto do Blue Eyes é o seguinte, para aí a gente entender como que ele tomou a Power Creep. O Blue Eyes, ele foi meta competitivo, muito competitivo, no meta de 2016, quando você tinha um meta muito bem consolidado desde janeiro até a época em que o Blue Eyes chegou, que foi Monarca, o Pêndulo, lembrando que o Pêndulo é o Pepe, né, que teve e depois virou só o Dracopal, porque teve a banlist de emergência no Pepe, e aí você teve também o Monarca, o Pepe, né, o Pêndulo na real, o BA e o Cosmo. Esses foram os principais decks daquele meta, que estavam muito bem consolidados, tá? Teve a banlist de abril, que apesar de ter capado um pouquinho, não mudou muito esse panorama, e o Blue Eyes veio naquela coleção de Shiny Victories em maio daquele ano. E o meta continuou exatamente igual, não fez a menor diferença o Blue Eyes estar lá. Veio o Metal Force também na coleção de agosto, mas também não mudou nada. E aí veio a banlist. A banlist capou esses 4 decks que eu citei. Capou e eles ficaram mais fracos. Mas eles ficaram mais fracos e não saíram do meta, eles ficaram no meta. Mas foi bem nessa época onde o Blue Eyes teve notoriedade. E aí teve alguns YCS onde o Blue Eyes era de longe o deck mais utilizado. Não lembro se ele chegou a ganhar algum YCS, provavelmente ganhou, mas ele era muito bem representado, tinha muita gente jogando com ele. Onde basicamente o conceito do Blue Eyes era, ele tinha muitas cartas de compra, o que é muito perigoso, mas basicamente ele era um motor pra Soul Charge. Ganhou o Mundial, inclusive o Blue Eyes que você pode ver nesse card aqui em cima, o Mundial em que o Blue Eyes ganhou, inclusive no Amiibo Match, um jogo horroroso. Mas ele chegou lá e ganhou o Mundial. Mas basicamente era um deck que ele tinha um espacinho ali pra algumas tech cards, apesar do jogo não demandar tanta hand trap, principalmente depois da capada que o Monarca levou, não precisava ter tanta hand trap assim naquele formato, então era basicamente você tinha que jogar pra cima dos caras. Tinha venta, nanana. E o Blue Eyes, ele tinha tanta carta de compra, é o deck que mais tinha carta de compra, e enquanto colocava recursos no cemitério e reviver eles pra colocar bicho grande na mesa e fazer jogadas de Exceed e Synchros, que ele comprava muitas cartas pra chegar nas cartas que ele queria, que era o Vent e o Soul Charge. Era basicamente isso a ideia do deck. E ele fazia isso bem, tá? Ele fazia isso bem. O BA já tava meio capadinho, então ele tinha um pouco de dificuldade de ficar dando aqueles bichos grandões que tinha lá, que o Blue Eyes fazia. Você tinha o Synchro lá, que negava o efeito de um bicho no cemitério, que era bom, inclusive, contra o Blue Eyes. Impedia que 2 monstros fossem invocados ao mesmo tempo, que era bom contra Pêndulo, o resto de Pêndulo que sobrou. Então, ele até foi competente por um tempo. Acontece que em seguida, veio o deck de ABC, veio as novas cartas de Metal Force, e o Metal Force jogava nesse meta com o Blue Eyes, tá? Mas não era o Metal Force completo, e o Blue Eyes já estava completo. E aí, veio o ABC e o Metal Force, e só aí, nesse mesmo ano, ele já tomou uma Power Creep absurda. E mesmo sem ter relevado hit nenhuma carta, porque o Soul Charge só veio a ser banido anos depois, o Blue Eyes não viu a cor do jogo. Sem falar que vieram Guardragos, e tinha uma época onde era um pouco desesperador você jogar contra qualquer deck de dragão, inclusive Blue Eyes e Red Eyes, que mesmo não sendo, não tendo cartas que a gente vê hoje, por exemplo, não usava Red Eyes Fusion, mas a gente de Guardrago era tão opressiva e você não tinha, eu acho que o Thunder Danger como sendo um deck muito bem definido, que cara, era um pouco assustador jogar com isso. Então, não só ele não levou nenhum hit, mas como ele recebeu bons suportes, e mesmo assim, ele não era o melhor deck de dragão pra usar com Guardragon, era melhor jogar de Thunder Dragon com Guardragon do que de Blue Eyes. Então aí você vê o exemplo claro de Power Creep, que não teve nenhuma carta encostada na banlist, e mesmo assim, ele nunca mais voltou competitivo, e tem gente que até nem entende como que ele chegou no competitivo naquele ano de 2016, simplesmente por incompetência dos decks. Na verdade não é incompetência, hits, e os decks bons ainda não tinham chegado, tinha um limbo, ele preencheu bem esse limbo, mas cabe aqui a colocação pro Blue Eyes. Próximo deck pra eu falar é um deck, pra não falar do deck do mesmo ano, vamos falar do Necroz. O Necroz é um dos exemplos claros de Power Creep, né, então com muita dor no coração eu falo aqui, né. Na época que o Necroz jogou no meta, eu não jogava ainda, eu só fui jogar depois que o Necroz já tava todo capado, mas aí é que tá. O Necroz, ele chegou no meta em fevereiro de 2015. Lembrando, eu tenho um vídeo inteiro, 2 vídeos na verdade, muito completo, que você pode ver falando sobre o formato de Necroz, que tá aí nesse card aí em cima. Não é nesse canal, é no outro, mas o card aqui vai te levar pra lá pro outro vídeo eu fazendo no formato do Necroz. Dá uma olhada se você quiser ser contextualizado. Mas contextualizando muito rápido e porcamente, ele chegou em fevereiro de 2015. E a partir daí, ele jogou bem pra cacete, porque os metas que tinham naquela época era um BA, que tinha sido lançado na Duelist Alliance do ano anterior, em agosto do ano anterior, assim como o Shadow, que eram os decks que estavam mandando no formato. E eram decks muito competentes, tá? Mas aí o Necroz, ele veio com a dinâmica que é engraçada, que parece que ele foi criado justamente pra poder jogar bem contra esses decks. Porque ele tinha o Unicore, que já inibia a galera do Extra Deck, não fazia Extra Deck, não tomava Shadow Fusion, e tinha a Trishula, que tirava todo o follow-up de ambos os decks, né? Não só do BA, mas do Shadow. Era impressionante, você não consegue ganhar de Shadow jogando contra Necroz, naquele meta, tá? Porque você bania a fusão, bania a spell do cemitério, mano, e tirava da mão do cara, era absurdo, e você não conseguia dar Shadow Fusion do deck. Muito difícil. Então, era foda, irmão, era foda. Parece que o Necroz veio pra counterar exatamente isso, tá ligado? As piores matchups de Necroz, naquele ano ali, onde ele foi o meta soberano entre aspas, apesar de ter muitos bons decks naquele meta e ele era meio aberto, era deck de trap, e isso abriu muito o formato, porque qualquer deck de trap tinha potencial de jogar bem contra o Necroz, e como o Necroz simplesmente perdia as cartas e
não tinha nada em troca, não era uma Construct que morria e pegava o Shadow Force do cemitério, não era um Dante que morria e pegava um BA do cemitério pra mão pra tentar fazer a mesma coisa de novo. Não era isso, não era o BA que pegava um bicho na End Phase com Skarm, não era porra nenhuma disso, era o Necroz que morria e os bichos morriam. Torrential, Mirror Force. Então por isso que Satella ganhou força, porque Satella versus BA, esquece. O BA atropelava. Então, e o, sei lá, mano, o Clifford, tá ligado? O Clifford contra BA dava muito jogo e o BA era bem favorito. Mas aí o Necroz era capenga contra esses decks. Se fosse pra brigar Engine contra Engine, ele era melhor daquela época. Mas ele acaba se fudendo por causa disso, porque o espaço pra tech era pouco, tá? E apesar de ele chegar counterando os dois dos principais decks daquela época, ele se fudia pra deck de Fluid Gate. Mas aí o que entra? Não é disso que eu tô aqui pra falar, né? No formato, tô aqui pra falar da Power Creep. Acontece que ele jogou muito bem por esse meta inteiro, mas tinha novos decks chegando e a Konami não conseguia fazer a galera usar esses novos decks. Porque os outros já eram melhores, que era o Necroz, o BA e o... Principalmente, né? O Necroz, o BA e o... Caralho, Necroz, BA e Shadow. Além de alguns outros, mas enfim. Daí a Konami foi lá e bum, meteu a lista. Baniu o... Baniu quem? Baniu o Shuriti, limitou o Brownak, limitou o Nicor, por exemplo. Isso fudeu a consistência do deck. No meta seguinte, não tinha nem chance, esquece. Mas aí, com o passar do tempo, eles foram saindo da lista. Saiu o Brownak, saiu o Shuriti, saiu o Nicor e tava full power. E não só tava full power, como receberam o Zip Cantation. Então o deck já era muito consistente, ficou consistente pra caralho. Preparation of Height saiu da lista e ainda ganhou os Dogmatica. Puta que pariu, não tem como ser melhor do que esse deck tá. E mesmo assim, ele não arranha a camada superficial do competitivo. Não tem chance. Essa é a definição de Power Creep. Como é que o deck era o rei de 2015? Jogando com todas as cartas que tinha disponível. Tomou hit e mesmo assim continuou jogando. Foi capado pra caralho, parou de jogar. Mas quando as cartas voltaram, não só voltaram todas as cartas, como também ele recebeu muitos novos suportes indiretos. Ainda recebeu Era de Birré, que é uma interação boa que o Necroz não tinha. E mesmo assim o deck não faz nada. Definição pura de Power Creep. E com muita dor no coração eu deixo aqui o meu Necroz listado pra vocês. Próximo deck pra gente poder falar um pouquinho, eu vou falar do Cosmo, tá? Então o Cosmo também era um dos decks daquele meta do Monarca. Inclusive tem um vídeo inteiro falando do formato do Monarca, você pode ver no card aí em cima. E dentre eles estava o Cosmo. O Cosmo é um deck que ele foi crescendo, né? Ele é um daqueles exclusivos TCG que a Konami foi lançando. E que veio como sendo simplesmente um deck de OTK, um deck muito simples e muito ruim por causa disso. Porque ele era muito unilateral, só fazia uma coisa, apesar de fazer bem, que era da OTK. E aí começaram a vir novas cartas, como o próprio Tinkan e a Cosmojo, né, se eu não estiver enganado, que é a Trap. E aí o deck melhorou infinitamente, passou a ser um semi-control com muita agressividade. Isso era muito, muito bom. O deck era bom pra cacete, tá? Ele era muito bom naquele formato. E ele tem um tipo de interação que eu acho maravilhoso, que é quando você interage com o oponente usando o efeito de um bicho pra poder... Esse bicho da mesa, não é ele que interage. Ele de algum jeito vira outra carta que a outra carta interage. E no caso do Cosmo, você dá o efeito dos pilotos do campo, bane pra invocar a nave da mão, que você buscou lá atrás com o Tinkan, ou você milou com o Tinkan pra invocar com o Call. E aí entra o Sleep Rider ou o Dark Destroyer, e é eles que interagem, tá ligado? E eu acho muito boa essas interações, inclusive eu sinto falta, vou fazer um vídeo especificamente sobre isso no futuro próximo. Mas enfim, o Cosmo jogou aquele meta inteiro, o Destroyer não poder sofrer alvo foi muito desesperador na época, tá? Hoje em dia eu acho que nem tem tanto problema assim o Destroyer. Na verdade, não é nem que acho que não tem, não tem, de fato. Não tem de fato nenhum problema com o Destroyer. Nem de longe, não tem como. E aí, enfim, o Destroyer, ele com o Cosmo, ele jogou muito bem com o Cosmo desde o Bosch do fevereiro de 2016, né, do fevereiro de 2016, e foi até a banlist que eu citei agora há pouco, falando do Blue Eyes. Até aquela banlist onde limitou o Destroyer, o teleporte foi a 1, se eu não estiver enganado. Então, isso mexeu muito na estrutura do deck, apesar dele continuar jogando, mas não era nem de longe que ele foi no formato anterior com antes dessa banlist. Não foi nem de longe. E aí, quando chegou o ABC, que elevou a barra junto com o Metal Force, e no formato seguinte já foi o Zodiac, esquece, ninguém lembra do Cosmo. E aí depois saiu o Destroyer da lista, o Teleporte hoje tá 3, e mesmo assim o Cosmo não faz absolutamente nada. Não tem as características do deck de hoje, o deck precisa de uma combinação muito grande de cartas, o que ele faz não é opressivo, nem o Destroyer, que era a opressão do ano, da época, não é opressivo, é difícil você sair entregando o efeito da porra dessas naves, então complicadíssimo não ver a luz do sol, mesmo estando full power. Definição, mais uma, de Power Creep. Partiu, próximo exemplo. Próximo exemplo, eu vou dar um exemplo um pouco mais antigo, vamos falar do nosso querido Mermeio. O Mermeio, pra quem não tá ligado, ele é um deck de 2013. Abyss fucking Rising, 2013. Esse é o ano que o Mermeio foi lançado. Naquele meta onde tinha Wind Up, Insecto, Chaos Dragon. Esse era o meta. Então,
o Mermail foi lançado nessa época, mas ainda não tava bem, digamos assim. Ele não era um deck completo, faltavam coisas. Mais ou menos como o Cosmo, foi lançado só como sendo um deck de OTK. O Mermail não era exatamente muito bom quando ele foi lançado em Abyss Rise. Mas aí teve o Instituto também, que trouxe o Dragons, o Instituto de Atlântia, né? Mas enfim, falo isso no vídeo do Dragon Ruler, do podcast. Dá uma olhada aqui em cima, onde tem quase 2 horas eu e o Paulo falando sobre o meta do Dragon Ruler, e dentre ele a gente fala do Mermail. Mas aí o que acontece? Em janeiro de 2014 veio uma nova coleção, o Cosmo Blazar, onde lançou o Mermail Abysteus, e a partir daí o Mermail virou uma força muito, muito forte, até porque o meta anterior tinha sido enfraquecido pela banlist e o Mermail teve espaço livre pra ele ser um deck muito à frente do seu tempo como ele era forte pra caralho, pensa no Mermail, hoje o Mermail joga, agora pensa isso um pouco pra trás, não tinha o Neptabyss ainda, mas ainda assim, o que ele fazia era coisas que nenhum outro deck fazia. A vantagem era colossal e absurda. Mas ele, no mesmo ano, 5 meses depois do deck estar completo pra jogar no meta, onde ele foi meta junto com o Firefish, com o Dino Rabbit e afins, ele simplesmente teve a maior power creep, uma das maiores do jogo, que foi o Dragon Ruler. E o Dragon Ruler empurrou o Mermail pra fora. Foi jogar de um deck como o Mermail? Não dá, joga de Dragon Ruler. E aí o Spellbook era quem comia o slot do deck pra counterar o Dragon Ruler, além também do deck de, qual é o nome do que? Evil Swarm, e o Mermail ficou chupando o dedo. Veio aquela banlist de reboot, mexeu um pouco na estrutura do Mermail, mexeu em algumas coisas do Dragon Ruler também, que ficou jogando o resto daquele ano inteiro, e em 2014, quando a gente tem aquele meta todo nivelado por baixo, o Mermail voltou a ser protagonista, olha só, voltou a ser protagonista capado, mas voltou. Beleza, então teve uma baixa por causa do meta muito, muito forte, mas no meta seguinte ele subiu de novo, tranquilo. Aí chegou o BA e o Shadow, e deu de novo Power Creep no jogo, e o Mermail ficou lá chupando o dedo, não tinha justificativa pra jogar com o Mermail. Ele teve a chance, porque naquele Duelist Alliance de agosto de 2014, passou o ano inteiro com Shadow e BA jogando. Daí em 2015, Necroz, que eu falei agora há pouco. 2016, Bosch, meu Deus, veio o Cosmo, veio o Spep, mas veio o Neptabyss, e isso melhorou pra caralho o Mermail, que era uma quinta, sexta força daquele meta, diga-se de passagem, tá? Mas nunca exerceu a força que precisava, nem estando full power com o Neptabyss pra poder cortar a porra do Undyne do deck. Nem assim ele conseguiu ser protagonista, porque os outros decks já eram muito melhores do que ele, que era um deck 2013 com uma mecânica muito boa, sim, mas ultrapassado. E aí, de lá pra cá, o Mermail sempre é um deck competente, forte, faz mesmo absurda, mas nunca é um deck tier 1 pra você poder jogar. Então a Power Creep tá aí. Não só teve as cartas fora da lista, como o Dragões saiu da lista e tudo, como teve novos suportes, como a própria Coral Anemone, com puta carta forte, o Sapo dá pra fazer no deck, na época que tinha um Norden com Instant Fusion, era absurdo, inclusive, mas mesmo assim o deck não se colocou como sendo protagonista. E aí a Power Creep, que até hoje não dá, esquece, tem tudo e mais um monte de suporte de Psy, e mesmo assim, nada. Próximo exemplo pra não ficar muito grande. Próximo exemplo pra gente falar aqui, eu vou falar do nosso querido BAzão da massa, tá? O BA é engraçado, porque o BA eu acho que ele é um dos melhores decks da história do jogo, da história, não tem como. O deck é muito completinho, muito completo. Então como que você vai falar que ele tomou Power Creep se ele é um deck completo? Aí é que tá a parada, cara. O BA, ele, como eu disse, foi lançado em 2014 como exclusivo TCG, tá? No meio de 2014. Em outubro de 2015 ele tomou a banlist, onde limitou o Graf e semi-limitou o Seer, tá? Isso sem Bia. Pra interagir com o Farfa, você tinha que fazer Dante Engineer, porque aí o Engineer dava efeito, virava pra defesa e tinha que detachar pra poder dar alvo em algum bicho pra não morrer por efeito, se eu não estiver enganado. E nisso você detachava ou o Graf, ou o Seer com Farfa no Grave, ou o próprio Farfa direto. E aí sim o Farfa trigava efeito e interagia com o oponente, porque não tinha Bia. Daí, em 2016, por volta de março ou abril, não me lembro, veio a Bia, e aí o deck transformou. E o PK também. E aí, mano, revolução no deck de BA. Beleza, tranquilo. Na banlist que capou de fato o BA e tirou ele do meta, ele teve a Bia, que foi a 1, o Seer também foi a 1, e aí tinha Graf, Seer a 1 e Bia a 1. Foi isso que aconteceu, foi o suficiente pra tirar ele do meta. Além da própria Power Creep dos decks que tinham vindo, como o ABC, o Metal Falls, e aí no ano seguinte, o Zodiac, nananana. Teve até aquele suspiro que o BA era um deck rogue, com o Sky Strike jogando, que até um cara ganhou, se eu não me engano, o YCS jogando com um BA seca, que ficou bem famoso na época, inclusive, não sei se todo mundo se recorda. Mas, ele tem uns lampejos aqui e ali. Mas entende que, de lá pra cá, o Seer saiu da lista, o Graf saiu da lista, a Bia tá 1, mas pensa, se a Bia sair da lista, o BA vai ser meta? Olha, eu duvido pra caralho disso. Por isso que ele tomou Power Creep, entendeu? Ele tomou Power Creep, apesar de ser um deck bom, um dos melhores da história do jogo pra mim, e sempre vai ficar como sendo um deck bom, melhor do que todos os outros que eu citei, por exemplo. Em algum ponto, se vacilar, o BA pode subir, e pode ser um deck que
pode incomodar, muito mais do que todos esses outros que eu falei, mas ainda assim é um power creep absurdo, que pra ele ser de fato relevante tier 1 no meta, alguma coisa, uma catástrofe muito grande, a Konami tem que dar um reboot muito alto e esquecer do BA pra que o BA seja um meta relevante, mesmo com 3 Bia, tá ligado? Porque é muito tranquilo você tirar a Bia com Unicore, com um monte de coisa, tá ligado? Com o Zeus, puta que pariu, apesar do BA ser um deck de Zeus muito bom, muito competente, mas ainda assim complicado, por isso que eu tô dizendo que ele tomou power creep aqui e é um dos decks que tomaram power creep nesse sentido. Ha! Próximo deck pra falar aqui, pra ver se eu não esqueci de ninguém, vou falar do ABC. O ABC que já foi o deck Power Creepou, outros como eu falei agora há pouco, mas ele tomou Power Creep absurdo também, porque o ABC, ele veio nesse meta onde o Blue Eyes tava ocupando aquele espaço que ninguém queria ocupar. E o ABC foi lá e falou, traz isso aqui, é meu, eu sou o melhor deck daqui, jogando junto com o Metal Force, que eu já fiz um vídeo falando sobre o metagame do Metal Force aqui em cima, que vai dizer um pouco do que como o ABC jogava na época. Mas enfim, isso foi em outubro, mais ou menos, de 2016, quando veio o Structure Deck do Kaiba e do Yugi. Do Yugi vinha o Magnet Warrior, do Kaiba vinha o ABC. E aí, a partir dali, o ABC se tornou meta. Mas isso não durou tanto. Não durou tanto, porque você teve o resto de outubro, novembro, dezembro, janeiro. Porque em fevereiro veio o Zodiac. E aí, esquece, nenhum deck ia ter chance mesmo. E o ABC comeu poeira ali 4 meses depois do lançamento dele. 4 meses depois dele ser meta e o melhor deck. Ele já tomou Power Creep ali. De lá pra cá, não precisou nunca mexer no ABC pra ele tomar alguma coisa. Teve a lista no ar, de roleplay, tá ligado? Porque a Konami não queria mexer no Firewall, fez aquela gracinha. Tirou ele da lista imediatamente, na lista seguinte, e de lá pra cá, o ABC não faz nada. Recebeu suporte. Tinha o Union Carrier, que já foi banido, tem o Union Drive agora, tem aquela spell que equipa do deck, ele tá melhor do como ele nunca antes foi, e mesmo assim, ele não faz nada. Tem o Pia 555 lá no DB fazendo uma gracinha com o deck? Tem, ele é rogue? É, mas protagonista nunca. Muito difícil que ele seja protagonista algum dia, apesar de ter a força muito alta. Olha todas as ideias que eu falei, eles têm muita força hoje em dia, porque eles são o que eles eram no formato que eles foram meta e receberam muitos suportes. E mesmo assim, não tem condição de ser meta tier 1. Olha a power creep que o jogo subiu. Olha o power creep que o jogo levou, cara. Isso é bizarro. Bom, enfim, vou mandar um pouco pra frente aqui. Eu não quero nem falar aqui, galera, dos decks como, por exemplo, o Spyro. Não dá pra falar que o Spyro tomou Power Creep, porque se o Spyro jogou aí até 2020, se volta o 3... Imagina, todos esses decks aqui tomaram hits na lista, mas as cartas saíram e eles continuam sem fazer nada. Imagina se volta 3 Resort do Spyro. Imagina se volta Master Plan 3 Resort. O deck é meta, cara, não tem como. Não tem como falar desse deck. O Zu tava tudo capado, todo desmantelado aí, só com uma Trident no meio do formato no meio do ano passado. E mesmo assim, tem argumento pra dizer que ele era o melhor deck. O Paulo jogou com esse deck e muitos outros bons jogadores naquele LCS do meio do ano, onde tinha Tri Brigade e o Prankies como sendo os melhores decks. E o Dragon Link chegou um pouco atrás. Mas, olha só, o Zu foi o melhor daquela época, na visão de muitas pessoas. Um deck muito competente, um Zu puro. E só tinha uma Trident, com 3 Eus, beleza. Mas imagina se volta 3 Trident e 3 Broadbull. Na minha cabeça, o Zu é o melhor deck da história. Não tem como colocar ele aqui, porque ele não tomou Power Creep. Se volta as cartas, ele toma de assalto o metagame. O Sky Striker é a mesma coisa. Imagina, voltando 3 Engage, 3 Multi-Roll, do jeito que o jogo tá hoje. Sky Striker, tier 1zaço. O Salamangreat, eu até aceito dizer que o Salamangreat tomou um pouco disso. Porque o Sala, eu não vejo o... Porque, diferente do Sky, que tem espaço pra muito mais coisa, não é só tech que eu tô falando, tá? Mas muita questão de poder mesmo. Usa o DPE. O Sala não pode usar, tá ligado? Então se eu coloco aqui o Salamangreat, pode ser colocar o Salamangreat aqui, cara. O Salamangreat não sei se ele toma uma Power Creep tão gigante, mas por exemplo, se voltar, já tá com um cavalo, o Circle já tá 2. Se voltar a Gazela 3 e o Circle a 3, você acha que o Sala vai ser meta? Tem 3 Sallet Mine aí, tá, né? Você acha que o Sala vai ser tier 1? Ele pode ser um rogue, que incomoda. É mais ou menos o que o Ignister já faz, tá ligado? Mas ele é tão frágil pra Nibiru, não dá pra corrigir isso, que é inviável dizer que ele vai fazer alguma coisa. Ou seja, tomou Power Creep. Já tomou Power Creep aí, tá ligado? Não é como na época lá onde ele era meta e você tinha ele concorrendo com o Orkush, ele concorrendo com o Thunder Chaos, porque o Thunder era ruimzão contra o Nibiru também, tá ligado? O Thunder era ruim contra o Nibiru, não era como é hoje. O deck de Dragon Link, por exemplo, o Thunder era ruim, então você comia também o Thunder. E aí você tinha essa concorrência, tá ligado? Do Sky Striker com o Orkush, o Sala, e aí ficava nesse ciclo, e o Sala era bem competente naquela época, o que é diferente hoje. Imagina, hoje em dia o Sala for jogar nessa parada, não vai ter esse ciclo de Nibiru pro Sala poder se aproveitar, e ele não vai ser competente contra os outros como ele era naquela época. Então o Sala até pode se dizer que tomou Power Creep, mas o último exemplo que eu quero te dar aqui é o Monarca, que o Monarca sim, foi um caos, pânico completo, tanto que eu falo isso no vídeo lá de formato, apesar de ser um pouco emocionado vendo do ponto de vista de hoje, mas na época era assim muito fora da realidade, tá? Era horrível esse formato. E o Monarca não é o Power Creep, não tenho o que dizer. Todas as cartas que tinham na época tem hoje.
ele ser aquela floodgate de não deixar o bicho fácil entrar no campo, é mole de quebrar, do jeito que era. Hoje em dia, inclusive, o Lithium, que é o cara que mano, endeusa o deck de Monarca. Deve ser o deck. É o deck preferido do Lithium. E ele joga direto com essa porra aí, tá ligado? E aí você coloca lá, mano, as Floodgate, a Spell e o Vent Fiend, tá ligado? Aí você vai interagir com o quê? Com Monstro ou com Spell e Trap? Tem que interagir com os dois, mais ou menos. O Vent Fiend não pode sofrer alvo. Não. Tem essas porra aí. Mesmo assim, não é confiável. Vamos falar a verdade. Não é confiável. Então não tem como. Não tem como. É uma Power Creep monstra, mas eu não vou desenrolar tanto. Só o último exemplo aqui. O Spellbook talvez seja um exemplo disso aí também. Claro, né? Ele só foi meta porque ele era o anti-meta do deck de Dragon Ruler. Tanto que o Spellbook of Jade precisa voltar? Não, eu acho que não precisa. Tem que deixar banido aí. Mas, voltando ao Spellbook of Jade, vai dar problema pro jogo? Não. Vai ser só o Jogen. E aí você vai ter lá a Fate pra banir o bicho se for bater o Jogen na porrada. E vai ter a Wisdom. Se muito. E vai ter a Wisdom pra tentar proteger o teu Jogen de sofrer uma negação de efeito, por exemplo. Então, tranquilaço de passar. É Power Creep pura, tá? Mas enfim, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado do conteúdo que achou. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve. Mais conteúdo assim, é claro. Se inscreve. Eu falei tanto que minha garganta tá começando a doer. É isso aí, valeu, falou e até mais. Thumbnail na sua cara. Droga.